Esse vídeo aqui é um vídeo para quem está procurando paz. Essa é a grande verdade. Nesse mundo que a gente vive, cheio de tanta coisa que a gente faz, é muito comum a gente ficar nessa correria, nessa loucura. E eu quero trazer aqui 3 perguntas que, se você fizer elas da maneira correta, na realidade você já faz essas perguntas, mas na maioria das vezes de forma inconsciente. Se você fazer essas perguntas da maneira correta, você vai aprender a desenvolver essa paz, que eu acredito que é uma coisa muito importante, seja lá para a tua vida profissional, na tua casa, no teu ministério, seja lá onde você estiver. Porque a gente vive num mundo muito turbulento, né? E para que você tenha paz, você precisa de aprender a ter o controle da onde é que você coloca, da onde é que você despende a sua energia. Antes de falar dessas 3 perguntas, eu preciso falar com vocês sobre coisas que roubam a nossa paz. Quais são as coisas que ao longo do nosso dia ela tira a nossa paz? O que eu vou falar para você aqui não é algo novo, não é algo extraordinário, mas é algo que talvez precise ser dito para que você tenha consciência, para que você de fato pense naquilo que você está realmente fazendo no seu dia e que de repente pode fazer sentido e que pode estar acontecendo com você, que pode estar tirando a sua paz. Uma das coisas que naturalmente vai tirar a sua paz é aquilo que você faz quando você acorda. Quais são as ações que você faz logo que você acorda? É muito comum hoje, infelizmente, a gente levantar pela manhã e quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz antes de tudo é pegar um aparelho de celular. E quando você pega um aparelho de celular, presta bem atenção, o celular não é que ele é um problema, mas o uso dele, a maneira com que a gente utiliza esse aparelho acaba trazendo problema para nós. Mas se você levanta de manhã e você já acessa as redes sociais, se você acessa o seu WhatsApp e quando você abre o seu WhatsApp você recebe uma mensagem que você não gosta, uma mensagem que você não queria ouvir, ou que você não queria ver, não queria ler, isso na hora já vai tirar sua energia, você vai colocar sua energia naquilo, seja numa coisa que você não estava querendo ouvir, seja em um vídeo que você não estava querendo ver, isso naturalmente vai colocar a sua energia naquilo ali e naturalmente você já vai colocar a sua paz, a que você de repente levantou tranquilo, logo você já começa a trazer preocupações com relação a isso. Tá? Então, a nossa falta de motivação ou a nossa falta de paz, ela está muito ligada aos nossos comportamentos que a gente tem ao longo do nosso dia. As ações que a gente vai tomando de maneira inconsciente ou algumas conscientes ao longo do dia. E isso vai tirando a sua energia. Tá? Então, cara, Maílson, mas tá, beleza então. Eu quero ter um ano de paz. Eu não quero ter um ano atribulado, eu não quero ter um ano problemático, eu não quero ter um ano com muita dificuldade. Além do celular que vai tirar a tua paz, é um outro ponto aqui que eu quero que você também preste bastante atenção, que também é um ladrão de paz. O que é o ladrão de paz? É você querer trazer controle e domínio sobre todas as coisas. E tem coisa que você não vai conseguir controlar. E você vai ficar com falta de paz por causa disso. Tá? Por que eu falo que paz ela é tão importante? Porque se você não tiver aprender a viver em paz, você não aprender a controlar essa paz, a trazer essa paz, né? A Bíblia fala que Deus ele traz uma paz para nós que excede todo e qualquer entendimento. E aí tem um segredo aí, porque nós ao longo das nossas vidas a gente quer ter paz, mas a gente acaba procurando o caos para que a gente venha ter essa paz. E isso acaba sendo uma coisa meio que contraditória. E quando você quer ter controle, e olha só, um dos pontos é esse, quando você quer ter controle sobre todas as coisas, eu quero controlar o que as pessoas pensam de mim. Tá, olha só, um exemplo aqui, da empresa aqui. Cara, recentemente a gente prestou serviço para uma empresa e a empresa pegou e não gostou do que a gente fez. Ela achou que ia sair de uma cor e saiu em outra. Aqui as cores, aqui dentro do nosso contexto de serviço, a gente não consegue controlar porque a cor ela varia do tempo, ela varia do fornecedor, ela varia da tinta, então são uma série de fatores. Aqui a gente fez tudo aquilo que a gente poderia para que fizesse e saísse o melhor. Mas quando a gente vai entregar, a gente não consegue controlar qual é a percepção que a pessoa tem a respeito daquilo. E a pessoa não gostou, falou que não era a cor que ela queria e tal, e a gente foi lá, resolveu, acabou resolvendo e tal, mas aquilo, naquele momento, um dos meus vendedores ficou muito grilado
Nossa, Maílson, mas era para ter sido feito de um jeito e foi feito do outro e não sei o que. Eu falei, cara, a gente não consegue controlar a percepção das pessoas. A gente não consegue controlar como que as pessoas vão lidar quando receber alguma coisa que você, no fundo, a sua intenção, ela foi feita da melhor maneira possível. Você fez do jeito que você gostaria que fosse feito para você até. Mas quando a pessoa recebe, a percepção, o nível de percepção dela, a experiência dela, a maneira com que ela lê as coisas é diferente da sua. Então isso a gente não controla. Isso não tem como você controlar. E isso tira a paz. Agora, quando você entende que cada um tem a sua visão, cada um tem a sua percepção, e isso está certo, não está errado, onde é que você não fica focando no que a pessoa está pensando ou no que a pessoa vai pensar? Você foca naquilo que você pode resolver. E quando você foca naquilo que você pode resolver, as suas ações são concretas. Não são ações que são baseadas em achismos ou em coisas que tiram a sua visão e a sua perspectiva daquilo. Então isso aí acaba drenando a sua energia. E tudo que drena a tua energia vai fazer com que você fique sem paz. Então, celulares, ficar pensando no que as pessoas pensam a seu respeito. E um outro ponto é também quais são os primeiros pensamentos que você permite vir na sua manhã. Olha só, se você levanta de manhã e pensa assim, cara, eu vou ter que pagar boleto, eu tenho que pagar folha hoje, meu Deus do céu, tá vencendo tal conta, isso, tá vencendo aquilo. Quando você levanta de manhã e você não tem uma rotina matinal estabelecida, você não tem já uma rotina, né? Um modus operandi já instalado na sua manhã para você lidar, cara, a chance de você iniciar o seu dia já turbulento é muito grande. Porque os primeiros pensamentos da sua manhã, eles vão definir como vai ser o seu dia. Antes mesmo de você colocar os pés no chão, na hora que você acorda, abrir o olho, quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua mente? Por isso que o celular, né, eu falei que é o primeiro ponto, ele é um start de muitas coisas que você pode pensar, mas às vezes você fala, mas se eu não pego o celular de manhã, eu levanto de manhã e já vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas se você levantar de manhã e você nutrir pensamentos ruins, pensamentos que acabam trazendo para você essas sensações que te drenam a tua energia, naturalmente você já vai começar um dia turbulento. O dia turbulento é a ausência de paz, não é? Então você tem que, mais uma vez, eu não controlo isso. Você não controla porque a mente, ela funciona de uma maneira muito rápida. Mas como é que você consegue controlar a sua mente? Você dando ao seu corpo direção. E assim, se você levanta de manhã e você vai fazer atividade física, você já tem o hábito de ler um livro, você tem o hábito de fazer o seu devocional, você tem o hábito de sorrir, de dar um abraço na esposa, nos filhos, cara, com isso você já começa a criar um cenário diferente daquele que de repente você já está imaginando ou vai estar fazendo, entendeu? Então isso muda, tá? Então, mais uma vez, quais são então essas 3 perguntas que eu preciso de fazer? Quais são as 3 perguntas que eu preciso de incluir dentro da minha realidade para que eu não fique passando por essas dificuldades, tá? Vamos lá então. A primeira pergunta ela tem a ver com foco, tá? A primeira pergunta é: em que eu estou focando? O que eu estou focando? Naquilo que você tem de sobra ou naquilo que você tem de falta? Se você levanta o seu dia e você pergunta o que está me faltando hoje, e o seu mindset, a sua mente, seu pensamento já faz com que você, já leve você para ficar pensando naquilo que você tem falta, você já está com certeza atraindo nesse dia uma série de oportunidades de trazer problema para a tua vida ao longo desse dia. Tá? E eu quero ter paz. Mas se você levanta de manhã já com foco nos problemas, Einstein, né, ele tem uma frase muito conhecida, não sei se é dele ou se é atribuída a ele, ele fala o seguinte, que tudo aquilo que você foca, você expande. Ou seja, tudo aquilo que você coloca de fato os seus olhos ali naquilo ali, tanto para o bem quanto para o mal, ele vai se tornar, ele vai ganhar proporções diferentes da que ele de fato é. Então, se você levanta de manhã, se você começa pensando, me falta saúde, me falta, nossa, eu tô com dor aqui, tá me faltando dinheiro, nossa, eu tô magoado com fulano, magoado com ciclano, eu fico pensando nas coisas, forçando aquela crença de escassez, o seu dia vai ser ruim. Mas se você começar a perguntar o seguinte, o que eu tenho? Quais são as coisas que eu tenho? Quais são as coisas que Deus permitiu que eu tivesse?
Se você levanta de manhã e olha, você tem um teto sobre a tua cabeça. Se você abre a sua torneira, cai água. Se você senta na sua mesa, tem pão, tem comida para você comer. Se você tem um corpo que permite você se deslocar do ponto A ao ponto B, cara, se você começa a trazer a tua visão para as coisas que você tem, dá uma olhada do teu lado, dos teus filhos. Pode ser que até algum tempo atrás você não tinha filhos, você de repente não tinha essa possibilidade. E você olha hoje, você tem filhos. Você olha hoje, até algum tempo atrás você não tinha carro, não tinha uma bicicleta, uma moto, mas hoje você tem, você consegue se locomover. Se hoje você não tinha o conhecimento que você tem, hoje você tem capacidade. Se você está assistindo esse vídeo aqui, pelo menos você está procurando, você teve o start de querer aprender e fazer alguma coisa diferente. Então, se você olha para aquilo que você tem, experimenta fazer isso que eu estou falando para você aqui agora. Faz isso. Você começa a sentir uma sensação totalmente diferente. Você já começa a sentir paz, porque você olha para as coisas que você tem. E quando você começa a ter esse coração mais grato para isso, você já começa a exercitar. É isso daí. Eu sempre digo para os meus mentorados, a gente tem um exercício, inclusive, dentro da mentoria, que eu ensino a criar uma rotina baseada nisso que eu estou falando, porque a pessoa consegue mudar de forma extraordinária com coisas simples. E o nosso cérebro, assim, a gente não gosta de coisas simples, porque simples é possível fazer. A gente às vezes procura coisas complicadas, porque coisas complicadas nos darão motivos para não fazer. E o que é simples, que eu estou falando para você fazer, que é simples, não te custa nada. Não te custa nada, não vai te custar nada fazer isso que eu estou te falando. Mas, por ser tão simples, por ser tão fácil, às vezes a gente não faz. Então, primeira pergunta, o que é que eu estou focando? Nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu não tenho. Segunda coisa, é o que eu controlo. Quais são as coisas que eu controlo? Não onde que eu estou colocando a minha energia. Eu estou colocando a energia nas coisas que eu não tenho controle. Por exemplo, como eu falei agora há pouco da satisfação do cliente. Eu não controlo isso. O cliente fica satisfeito ou não se ele quiser. Eu posso me esforçar, fazer tudo que eu quero para que isso aconteça. Posso ter êxito em alguns casos, posso ter êxito, posso não ter êxito. Não consigo controlar o tempo. Vou controlar se não vai chover, aí eu fico bravo porque chove, fico bravo porque está sol, fico bravo porque faltou chuva. Eu não controlo essas coisas. Eu não consigo controlar o cenário geopolítico. Eu não consigo controlar qual presidente vai ser eleito, qual presidente que vai sair, qual que vai entrar. Eu não consigo controlar essas coisas. Eu não consigo controlar se o dólar sobe ou se o dólar desce. Um monte de coisa que eu não controlo. Eu não controlo o que a minha esposa gosta ou não. Eu não consigo controlar. E às vezes tudo aquilo que eu não controlo, pode ter certeza, né? Às vezes não. Tudo aquilo que eu não controlo, isso aí vai tomar minha energia, vai tomar demais as minhas forças e isso vai trazer um ambiente turbulento e eu não vou sentir paz. Mas se eu começo a focar naquilo que eu controlo, o que eu controlo? Eu controlo as minhas ações, o que de fato eu vou fazer, o que realmente depende de mim. Né? As minhas reações, quais hábitos eu vou criar, se eu quero desenvolver hábitos bons, se eu quero desenvolver hábitos de leitura, hábitos de saúde, de academia, se eu quero construir um hábito de falar um bom dia para todo mundo, mesmo que alguém não queira me dar esse bom dia, eu controlo as minhas ações, eu controlo os hábitos que eu vou desenvolver, os hábitos que eu não tenho, eu que determino quanto esforço eu vou colocar para poder controlar as minhas finanças, é eu que determino essas coisas. Então, quando você começa a focar naquilo que você controla, você já começa a trazer paz, porque não depende de mais ninguém. Tá? Tem até um livro do Paulo Vieira que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro fala muito disso, de como você trazer o gerenciamento da tua vida a partir da clareza e da consciência das suas ações. Às vezes você passa o dia inteiro e não para pensar nesse ponto. E antes de falar do terceiro e último ponto, faça isso, tá? Faça um caderno, pega uma folha e escreve quais coisas eu tenho controle e quais coisas eu não tenho controle. Faz aí essa lista aí. E depois você senta e olha para ela e vai riscando. Isso aqui eu não controlo. E o quanto que isso aqui tem perturbado a minha vida? Quanto isso aqui tem me atrapalhado? Ao invés de ficar pensando no boleto que eu tenho que pagar, por que eu não viro a chave e começo a pensar no que eu
o que eu preciso de fazer para poder gerar mais receita, o que eu preciso de fazer para poder diminuir as minhas despesas, o que eu preciso de fazer para que o faturamento da minha empresa aumente ou para que eu consiga aumentar a minha... Se você é um funcionário, qual é uma terceira receita que eu consigo fazer para poder fortalecer o meu faturamento? Quais são as coisas que você controla e aquilo que você não controla? Quando você começar a olhar aquilo que você controla, começar a colocar dia, hora, prazo para você poder resolver, sabe que você vai começar a sentir paz com relação a isso, tá bom? E a terceira pergunta é: qual o significado que você dá para essas coisas? Porque não é o que acontece com você, mas aquilo que você faz com aquilo que te acontece que vai te definir. Porque, como eu disse, muitas coisas vão acontecer, mas qual que é o significado que as coisas? Qual que é o significado que eu estou dando para essas ações que estão acontecendo? Se eu ficar olhando para todas essas coisas que acontecem na minha vida e ficar olhando que isso é o fim, meu Deus, não tem mais jeito, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir mais dar uma solução para isso e vou ficar... Cara, entenda que todas as coisas que você passa, que você vive, não é o final. Cara, não é, você está vivo, não é? Você pode estar aí com 60, 70, 80 anos, cara, né? Eu gosto muito de pegar o exemplo do que já faleceu, né? O Abílio Diniz, ele com 80 e poucos anos, ele falou bem assim, né? Ele fez uma operação do joelho e ele falou assim: eu fiz a operação do joelho porque o ano que vem eu quero ir para a Suíça, alguma coisa assim, e eu quero esquiar, porque eu gosto muito de esquiar. O cara com 80 e poucos anos. Não importa a idade que você tem. O importante é o quê? Cara, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou fazendo hoje? Qual que é o significado que eu estou dando para as coisas que estão acontecendo comigo? Porque se você dá um significado ruim para as coisas que acontecem com você, você vai te faltar paz, irmãozão. Você vai ficar grilado, você vai ficar nervoso, você vai ficar decepcionado. Mas se você olhar aquilo e falar: cara, o que eu posso fazer com isso aqui para poder melhorar? O que eu posso fazer com isso aqui para poder me levar adiante? Né? Você já teve, se você tem mais de 40 anos, você já teve decepções amorosas, você já teve decepções no seu trabalho, você já teve decepções com a sua empresa, você já teve decepções com pessoas. Se você ficar olhando para tudo isso e ficar chorando por tudo isso que te aconteceu, a tua vida para, você vive uma vida turbulenta, sem paz, preocupado. Agora, se você olha para tudo isso e fala: meu, o que eu posso aprender com isso? Quais são as lições que eu posso aprender com um relacionamento que não deu certo? Quais são as lições que eu posso aprender com o meu fracasso financeiro? Quais são as lições que eu posso aprender com a empresa que eu trabalhei que não me reconheceu? Quais são as que eu posso fazer, que eu posso ter com a empresa que eu tive que não deu certo? O que eu posso aprender com tudo isso para poder fazer de maneira melhorada? Entende que quando você dá um significado diferente, você coloca a tua vida em ação. Quando você coloca a tua vida em ação, você assume o controle e você começa a ter mais paz, porque só vai depender de fato de você essas ações, né? Mas assim, é óbvio, né? Que às vezes quando eu falo isso aqui, você pode falar: ah, mas então eu posso tudo. Cara, você pode muita coisa, tá? Deus te deu muita força, muita sabedoria, muito entendimento. Mas pelo fato da gente às vezes fazer essas perguntas da maneira errada, a gente acaba segurando a nossa vida e não fazendo com que ela caminhe, tá? Se você assistiu esse vídeo até esse momento aqui, faz isso que eu te falei, tá? Faz a lista daquilo que você está no controle, daquilo que não está no seu controle. E nessa última aqui, qual o significado que você vai dar? Coloca as coisas que te aconteceu, tá? As coisas ruins que aconteceu e dá um significado novo para ela. O que você pode fazer e comece esse novo ciclo na tua vida, que eu tenho certeza que vai ser diferente, no mínimo diferente, tá? Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Ah, mas eu vou ter paz depois disso? Não posso te afirmar isso, mas eu posso te dizer que se você mudar o teu foco com relação a isso que eu estou te falando aqui, mudar o teu foco, mudar o seu controle, aquilo que você controla não, e o significado que você dá para as coisas, você vai conseguir ter uma vida pelo menos um pouco mais controlada. E uma vida mais controlada vai te trazer paz em meio a esse caos. Beleza? Deus abençoe você. E a gente se vê em breve no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.